Ele domou os raios e construiu a primeira bateria do mundo. Criou um instrumento que inspirou Mozart, uma nota à prova de falsificadores e uma estufa que aquecia nos piores invernos. Esse fundador da nação americana foi um dos maiores cientistas de sua época e um inventor cuja obra ainda está presente. Hoje, em Maravilhas Modernas, Benjamin Franklin. Maravilhas Modernas. No topo de qualquer edifício alto, existe um aparelho de aparência comum, oculto entre as antenas e torres decorativas. Esse corriqueiro aparelho, o para-raios, já foi o símbolo máximo do avanço científico e da força mortal da natureza. Inventado em 1749, foi a primeira aplicação prática da eletricidade, então uma energia misteriosa. Hoje, os para-raios protegem milhões de estruturas, grandes e pequenas, só nos Estados Unidos. Como o Liberty Place, um arranha-céu de quase 300 metros de altura que se ergue sobre Filadélfia, onde o para-raios foi inventado pelo morador mais famoso da cidade, Benjamin Franklin. Seu gênio científico o tornou uma figura mítica, enquanto suas invenções e sua franqueza o tornaram um grande amigo do povo até hoje. Muitos conhecem essa imagem de Franklin, mas podem não saber exatamente o que ele fez para dominar a eletricidade e trazê-la ao nosso dia a dia. Em 1723, Franklin, aos 17 anos, chegou à agitada Filadélfia. Fugia da gráfica do irmão mais velho em Boston e não tinha um centavo. Uma década depois, combinando talento, trabalho e jeito para negócios, tornou-se o principal tipógrafo da Filadélfia. Aos 42 anos, ele já era um homem rico e se aposentou. Seu império tipográfico consolidara-se em todas as colônias, e Franklin estava livre para dedicar seu tempo à ciência e ao progresso da humanidade. Era o auge do Iluminismo, a época de Voltaire, Hume e Rousseau, filósofos que defendiam a razão e os dados empíricos sobre as escrituras e a superstição. But it was sort of rough and tumble, and so you could have people who, anyone who was like a gentleman, which meant you didn't have to work for a living, was sort of expected almost to be dabbling in science, and I think Franklin kind of grew up in that era and wouldn't have hesitated for a moment to feel that he himself could also be involved. Franklin mergulhou na área mais fascinante do século XVIII, o estudo da eletricidade. Ele se interessou pelo assunto em 1743, quando viu um truque realizado por um mágico escocês. Before Franklin came along, electricity was sort of parlor tricks, people doing static electricity and making sparks, but Franklin tried to make it useful. Aficionado da tecnologia, Franklin comprou ou construiu os mais recentes aparelhos elétricos, como o gerador eletrostático. The way the various electrostatic generators work is that if you rotate this drum, it will pick up electrons, electrical charge, from the pad. The charge is transferred through the discharge tower, and it comes to the front of the discharge tower at this point right here, where you'll see a little bolt. Franklin's device was arranged in a more vertical fashion and used a glass sphere with brass fingers and a leather pad to generate the static electricity. Franklin armazenava a eletricidade em um recipiente de vidro e metal, a garrafa de Leyden, para usá-la em seus experimentos.
Franklin começou a fazer experiências elétricas em 1745. Em apenas 7 anos, ele transformou a eletricidade, antes um truque de mágica, em uma ciência revolucionária. Seu avanço teórico mais importante foi descobrir que tudo no mundo continha eletricidade. You don't create electricity out of thin air. It actually is coming from something else, going to something else. And the whole system remains at a constant amount of electricity. It's just moving from one point to another. And this was a great breakthrough at the time because people had no idea where electrical charge came from. O princípio da conservação da carga elétrica tornou-se a espinha dorsal da eletrônica moderna. Franklin também questionou a teoria de que havia 2 tipos diferentes de eletricidade. The theory was that they would come together and one would cancel out the other. So Franklin comes along and he says, well, I don't think it's like that. I think there's just one fluid, but it can be positively or negatively charged and it can flow off an object onto another object. Enquanto mexia com as garrafas de Leyden, Franklin inventou um aparelho que viria a se tornar um dos mais práticos da história. Now, as you can see, one jar doesn't really provide very much charge. So one of the things that Franklin figured out to do is to connect a number of these jars together so that you would have a large amount of charge in one spot. In doing so, he could generate a much larger electrical shock discharge. Franklin chamou seu invento de bateria porque agia como uma bateria de canhões. De fato, pelo menos uma vez, um choque dessa bateria deixou seu inventor desacordado. Franklin estava especialmente intrigado com o que chamava de poder das pontas. Point like this sharp metal rod has the ability to draw electricity off of a highly charged conductor. Franklin achava que, com a ajuda das pontas de metal, seria o primeiro a provar que as faíscas elétricas de seu laboratório e os raios das tempestades eram a mesma coisa. He has a wonderful line in his notebook. He says, let the experiments be made. So he comes up with an experiment, the Franklin experiment, to have a lightning rod to see if it will draw the charge from the bottom of a cloud. Em seu livro sobre eletricidade, Franklin descreveu o chamado experimento da guarita. O tradutor francês do livro de Franklin, Thomas François Dalibard, decidiu realizá-lo. Protegeu-se da chuva sob um abrigo de madeira e estendeu uma barra de ferro para fora. Se a barra, isolada do solo, atraísse eletricidade da nuvem, ele poderia recolher as faíscas com um fio terra revestido. E deu certo. Dalibard did the experiment successfully for the first time on May 10th, 1752. Dalibard was careful to acknowledge that this experiment had in fact been suggested by Benjamin Franklin. O experimento da guarita granjeou fama para Franklin em toda a Europa. Na mesma época, ele realizou na Filadélfia a perigosa experiência que inventara. Em vez de um alto mastro de ferro, ele achou que uma ponta pequena de metal, levada por uma pipa, atrairia a eletricidade das nuvens de tempestade e a levaria para uma chave amarrada a um fio que segurava. A pipa transferiu a carga elétrica para a chave, confirmando os resultados do experimento da guarita. Nuvens de tempestade contêm eletricidade e os raios são uma descarga elétrica. Thunderclouds become electrified by processes which we're still trying to understand better. But what we do know is anytime thunderclouds contain both ice and hail particles and supercooled liquid water drops, those clouds generate a lot of electricity by collisions between the hail particles, the ice crystals, and in the presence of the supercooled water. So you've got a negative charge accumulating at the bottom of the cloud, a positive charge accumulating at the top, and that charge difference creates a gigantic amount of voltage inside the cloud, and that's the beginning of a stroke of lightning.
O raio pode se dar entre os polos negativo e positivo da nuvem ou entre a nuvem e a Terra, que geralmente tem carga positiva. A demonstração das propriedades elétricas das nuvens foi uma enorme conquista, mas Benjamin Franklin ainda não estava satisfeito. He said, "We've studied the theory, but we don't have any practical use for it yet." A aplicação prática foi o para-raios. Depois de provar que o raio era uma descarga elétrica, Franklin acreditava que, como as faíscas no laboratório, ele também poderia ser atraído por um condutor de metal ligado ao chão. Em 1752, ele convenceu outras autoridades da Filadélfia a instalar para-raios em prédios cívicos importantes. The lightning rod stood on the rooftop. It was bolted down. It was stapled to a wire that went down the side of the house into the ground. A very simple thing that any local blacksmith could make. And yet what it did was something magnificent, which was that it intercepted a thunderbolt that would be about to strike a building and channel it harmlessly into the ground. Os prédios do século XVIII continham pouco metal, nenhuma fiação, tubulação ou suportes de aço. Na ausência de tais condutores, as casas de tijolo e madeira recebiam todo o impacto dos raios e, às vezes, explodiam em chamas, que podiam se espalhar ao redor. As igrejas, que geralmente eram os prédios mais altos, eram mais vulneráveis, bem como os tocadores de sinos. Segundo uma crença, tocar os sinos da igreja durante tempestades afastava os raios. Well, of course, what happened is a number of bell ringers were electrocuted. So by the mid-18th century, you have governments in Europe issuing edicts saying, stop sending the bell ringers up into the tower because there are too many fatalities. Todavia, muitos clérigos desaprovaram o para-raios, achando que era presunção e até mesmo heresia interferir com uma expressão da ira divina. But what Franklin basically said to those people is, God doesn't mind if we put roofs over our head to keep out the rain. I don't think God is going to mind if we erect a lightning rod to protect our families. E funcionou. Os para-raios se espalharam pelos Estados Unidos e pela Europa. Quando raios derreteram alguns para-raios de latão, Franklin aperfeiçoou a invenção com um condutor mais resistente e uma barra maior que entrava mais no chão. That forms, in fact, the basis for virtually every lightning protection code in the world today. Franklin também criou o primeiro detector de raios que acionava um alarme quando recebia uma carga do para-raios durante uma tempestade. As each bell is charged and then discharged, it attracts the clapper in the middle so that it rings one bell on one side, then rings the other bell on the other side. And thus that electrical charge could ring the bells and demonstrate to Franklin when lightning was approaching. Domar os raios teve repercussões além da ciência e da segurança. Foi um grande triunfo metafísico. One of the great things about the Enlightenment is that it said we could have some control over our environment. That lightning wasn't just God's anger and storms weren't the wrath of the devils or the gods or whatever. E um triunfo político. A invenção de Franklin o tornou um herói na França, onde abriu caminho para suas obras críticas e conquistou apoio para a Revolução Americana. Mas a relação entre a ciência e a política de Franklin era ainda mais profunda. The French said of him, he snatched lightning from the sky and the scepter from tyrants. Science, and particularly someone like Franklin, who was a symbol for this, became a kind of a template for political and social ambitions. In other words, if the empiricism and reason of science can deliver us these kind of things, like the lightning rod, what would happen if we applied it to the way society was organized? Franklin, com sua mente inventiva, não se contentava com apenas uma área de conhecimento. A eletricidade não era a única energia que o fascinava. Ele passaria metade da vida aperfeiçoando o aquecimento dos lares.